Então, se a gente quiser calcular a tensão de cisalhamento na parede e o coeficiente de atrito correspondente, nós lançamos mão da expressão que define a tensão de cisalhamento na parede em função do gradiente de velocidade, que é essa que está aqui, né? Tal Sx igual a μ du dy, y igual a zero, e aplicando a ela a relação de escalas, né? Nós temos que o tal S é proporcional a μ u infinito sobre delta, porque essa é a escala do du dy, ou seja, u infinito menos zero sobre delta menos zero. Substituindo a definição da relação de escalas para o delta, né, que é L sobre raiz de Reynolds L, nós temos essa expressão aqui, substituindo a definição do Reynolds L aqui dentro da raiz, certo? Então, fazendo uso de um algebrismo aqui, ou seja, passando esse μ para dentro, o L para dentro e os U infinitos ali também, nós temos essa expressão resultante aqui, ou seja, que o tal S ele é proporcional a ρ u infinito ao quadrado, que tem a mesma unidade do tal S, uma vez que é Newton por metro quadrado, é a pressão dinâmica ali, vezes esse cara que está aqui dentro da raiz, que nada mais é do que 1 sobre Reynolds L. Então a relação de escala para o tal S é essa daqui, né? O tal S é proporcional a ρ u infinito ao quadrado sobre raiz de Reynolds L. E a expressão que vem lá do Blasius, né, ou seja, da solução exata, decorre que aquela constante de proporcionalidade é 0,332. Né? Então, a expressão em termos de ordem de magnitude está bem certinha, né? A única coisa que diferencia é essa constante aqui. Tá? E o comportamento é exatamente aquele que a gente já havia apresentado anteriormente, ou seja, à medida que o x aumenta, o tal Sx decresce, né, e ele decresce proporcional a 1 sobre raiz de x, e se a gente quiser calcular o coeficiente de atrito adimensional, basta dividir aquela expressão para o tal Sx pela 1 sobre raiz, 1 sobre 1 meio ρ infinito ao quadrado, é o que a gente tem aqui, a expressão para o coeficiente de atrito, ou seja, toda aquela expressão ou toda aquela dedução que a gente viu anteriormente lá da relação funcional das soluções, ela está aparecendo aqui, ou seja, o coeficiente de atrito local ele é função apenas do Reynolds X, ou de um X Reynolds, de um X e de um Reynolds, né? O que é bastante interessante. Né? E se a gente quiser calcular valores médios, basta integrar ao longo da distância desejada, ou seja, ao longo de do bordo de ataque da placa até um x qualquer, aquela expressão para o tal S, né, para o tal S de x, tomar a média aqui, significa dividir por x, e a gente vai chegar através dessa integração aqui, que eu deixo para vocês observarem como ela foi feita, na expressão para o tal médio até o ponto X, o ponto de interesse. Né? Se esse X for, por exemplo, L, for toda a placa, aquela média vai ser feita ao longo de toda a placa. Eu estou deixando aqui em função de um X arbitrário, porque eu quero deixar uma média até um X qualquer. Tá? E aí o CF médio vai ser nada mais, nada menos do que aquele tal S médio, né, na parede. E aí esse fator 2 aqui, na hora que ele multiplica aqui em cima, ele vai dar 0,664 vezes 2, que é 1,328. Então nós temos já as expressões para aquelas variáveis, tanto tal S local, tal S médio e os seus coeficientes de atrito correspondentes. Então, deixando registrado aqui nos nossos slides, né, para a placa plana em escoamento laminar, nós temos as expressões para o tal S local, né, 0,332 ρ infinito ao quadrado sobre raiz de Reynolds x, para o tal S médio, né, que é a média até aquele ponto de interesse, e os seus coeficientes de atrito correspondentes. Né. Eu costumo dizer que a gente constrói ao longo da disciplina uma caixa de ferramentas, né? E essa caixa de ferramentas tem ferramentas específicas para problemas específicos. Então, o que a gente está começando a gerar aqui são ferramentas. Então, ferramentas para calcular coeficiente de atrito local numa placa plana. É um problema específico, a gente tem uma ferramenta específica.
o coeficiente de atrito médio, né, é dado por aquela expressão ali, por aí vai. A gente já vai ver daqui a pouquinho as expressões para o número de Nusselt e para o coeficiente de transferência de calor. E aí vamos ampliando as ferramentas na nossa caixa para resolver problemas. Tá bom?